Muito mais do que um lindo dia, eu desejo para todos vocês, minha gente querida, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Por aqui, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Se você está chegando por aqui agora, nós estamos aqui seguindo nos caminhos de Tiago. Esta é uma série devocional baseada no livro de Tiago. Nós estamos aqui discorrendo em capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esta é a edição de número 18 desse estudo devocional. Se você desejar, visite a playlist intitulada Nos Caminhos de Tiago e acompanhe os outros vídeos que já foram gravados. Certamente você será abençoado. O tema da oração da manhã de hoje é Comparando a Sabedoria. E o texto do nosso estudo é Tiago capítulo 3, de 15 a 17, que diz: Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Muito bem, meus queridos. Tiago, nesse momento, vai apontar para dois tipos de sabedoria. A que vem do alto, gerada no coração do próprio Deus, para nós, e a sabedoria terrena, que segundo o texto é demoníaca. O que nós vamos ver nesse momento é um grande contraste entre os dois tipos de sabedoria. E um bom exemplo que se aplica aqui neste momento é a história do filho pródigo. Eu não vou ler o texto neste momento, mas eu quero aqui apenas recapitular com você a história. A Bíblia nos conta que um certo jovem um dia procurou seu pai e pediu a parte de sua herança. Seguiu seu caminho, vendeu a parte da propriedade, então ele se muda para um outro lugar. Nesse outro lugar ele dissipa tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos a partir da bondade do coração do seu pai. E então esse jovem perde tudo aquilo que havia recebido. Depois de um certo tempo, ele perdendo tudo, cai em si e volta para os braços do pai. O pai de longe o avista, o recebe em seus braços, faz uma grande festa e ali o jovem é recebido novamente. Depois de ter sido recebido pelo seu pai, seu irmão chega no campo e reclama a respeito daquele ato de celebração do seu pai. E o pai então diz para o seu filho, seu outro filho: Filho, seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Precisamos celebrar. Bom, essa história do filho pródigo, ela vai apresentar para nós os dois tipos de sabedoria. Quando a sabedoria é terrena, e essa sabedoria terrena, ela invadiu o coração do jovem, ela levou ele a alguns atos muito terríveis. Primeiro, ele desprezou seu pai. Segundo, ele desprezou a sua família. Depois ele desprezou seus amigos. Ele desprezou o que havia aprendido ao longo da vida toda ao lado do seu pai. Ele desprezou a própria vida. Ele desprezou a sua herança, perdendo-a por completo. E ele desprezou a própria sabedoria. Então, esse jovem se arrepende, ele cai em si, e ele permite que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, guie os seus passos. Então o filho pródigo, primeiro, ele se permite a um momento de reflexão em sabedoria, mesmo que levado a refletir a partir das perdas da vida. Segundo, ele se coloca em humildade, com pensamentos certos em sabedoria. Quando ele cai em si, ele diz: Eu pequei contra o meu pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho.
Então ele se coloca em humildade, com seus pensamentos certos em sabedoria. Em terceiro, ele se dirige ao pai lembrando-se do quanto ele era amado, honrado e desejado pelo seu pai, isso em sabedoria. Ele se coloca em quarto lugar, em marcha de reconhecimento aos seus erros, em sabedoria. Ele volta para casa arrependido pelo que havia feito. Em quinto, ele se humilha aos pés do pai, em sabedoria. Em sexto, ele recebe uma nova oportunidade com base na sabedoria. E por último, ele recebe então os louros da sabedoria. Muito bem, Tiago então vai agora, voltando ao nosso texto, eu citei o filho pródigo apenas para que você possa ter aí um contraste do tipo de sabedoria terrena e do tipo de sabedoria celestial operando na vida de uma mesma pessoa. Quando ela se permite abrir mão da sabedoria terrena, e ela então abre o seu coração diante de Deus para receber a sabedoria do alto, a história ela tem condição absoluta de mudança. Então, muito bem, Tiago então agora vai nos dizer que a sabedoria terrena ela tem 3 características elementares. Observe o versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Tiago então aponta 3 características elementares da sabedoria terrena. A primeira, ela é terrena, ela é desse plano, ou seja, é uma sabedoria de tolos. Ela sempre vai gerar o fracasso. Lembre-se, não é pela esperteza, não é pela astutícia que uma pessoa pode ser bem-sucedida. Uma pessoa ele pode até mesmo, através das suas palavras, enganar os outros. Mas isso é astutícia, não é sabedoria. O texto vai dizer para nós que essa sabedoria, ela é animal. Esse tipo de sabedoria não é do céu, mas é terrena. Não é espiritual e é demoníaca, ou seja, ela é uma sabedoria animal. Esta se opõe à sabedoria que recebemos de Deus. É uma sabedoria que escarnece das coisas espirituais, ou seja, é uma sabedoria que vai na contramão de tudo aquilo que glorifica ao nome do Senhor. E Tiago então vai colocar a terceira característica elementar da sabedoria terrena, e ele vai dizer que ela é demoníaca. Essa é a sabedoria usada pelo diabo, que induz as pessoas aos erros e às coisas erradas. Tiago agora então ele vai falar sobre a sabedoria do alto, e eu quero que você observe as palavras dele no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, esta sabedoria, que é a sabedoria do alto, a sabedoria celestial, ela carrega consigo também as suas características. Ela é pura, observe, pureza. Ela é pacífica, ou seja, ela não é uma sabedoria que vai gerar encrenca, não é uma sabedoria que vai gerar divisão, não é uma sabedoria que vai gerar problema. Ela é pacífica e ela precisa fazer parte da vida dos filhos de Deus, porque nós, como servos do Senhor, precisamos andar também na pureza e sermos pacíficos. A sabedoria celestial ela é compreensiva. É só você lembrar do tamanho do amor de Deus pela vida do próprio filho pródigo. O filho estava todo arrebentado, desperdiçou tudo que o pai havia lhe dado, e agora o pai recebe ele de braços abertos, ou seja, o pai compreende ele naquela condição. Ela é cheia de misericórdia. Nós também encontramos isso na vida do pai, que recebe o seu filho pródigo nos seus braços, e ela é repleta de bons frutos, em quinto lugar. Em sexto, ela é imparcial. A sabedoria ela é imparcial, ou seja, nas nossas ações em relação às pessoas, quando temos que julgar uma situação, nós não podemos ser tendenciosos, nós temos que ser imparciais. E por último,
ela é sincera, ou seja, cheia de vida. O que nós precisamos entender é que essa sabedoria, a sabedoria do alto, ela está em Jesus. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou aqui afirmar. E por estar em Jesus, eu destaco 3 coisas muito importantes. Primeiro, ele é acessível a nós, pois nós estamos em Jesus. Se você está em Jesus, essa sabedoria está disponível para você. E eu quero que você preste muita atenção agora. Não significa que pelo fato de você estar em Jesus, que você, em algum momento, pode abandonar a sabedoria. E o que eu te digo é, não abandone a sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós observamos pessoas que professam a fé cristã e que não têm sabedoria nas palavras e no comportamento. Isso é muito sério. Segunda consideração tão importante é que ela está na palavra de Deus, que é também acessível a nós. Você quer ser sábio? Então mergulhe na palavra de Deus. Acompanhe a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ela te tornará sábio. E por último aqui, é o que nos torna sábios para a salvação. Quando nós observamos as palavras do apóstolo Paulo ditas a Timóteo, nós vemos que a sabedoria, ela tem a capacidade de tornar sábio para a salvação. 2 Timóteo 3,15 diz, porque desde criança, Paulo falando a Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Observe que são capazes de torná-lo sábio para quê? Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Essas são as nossas orientações aqui a respeito da sabedoria. Agora nós vamos para as aplicações finais do nosso estudo devocional de hoje. Primeiro, busque a sabedoria do alto. Segundo, fuja da sabedoria deste mundo. Ela vai tentar fazer parte da tua vida. Eu preciso que você preste atenção. Terceiro, corra de pessoas entorpecidas pela sabedoria do mundo. Corra de pessoas sábias aos seus próprios olhos. As pessoas, na verdade, elas são tolas. Não significa que pelo fato de uma pessoa ser muito culta que ela é sábia. Não se esqueça do que já fora dito por aqui. Por último, ore a Deus e peça sabedoria. Diante de tudo que nós ouvimos, nossa oração não podia ser outra senão, Senhor, dá-nos a verdadeira sabedoria. Amém? Vem comigo nessa oração em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor Jesus, damos graças a Ti por todo o Teu amor por nós. Tua graça, Tua bondade, Teu cuidado, Teu zelo, Tua compaixão sobre as nossas vidas. No dia chamado hoje, colocamos os nossos corações aos Teus pés. Nossas vidas entregamos nas Tuas mãos. Clamamos que nesse momento, Senhor, derrame sobre nós a verdadeira sabedoria que está em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos da sabedoria terrena, da sabedoria do argumento, da sabedoria, Deus, que vai dizer que nós temos a razão em tudo, que na verdade não é sabedoria, é a falta dela. Por amor ao Teu santo nome, guia os nossos passos e leva-nos a toda a verdade, não apenas ao conhecimento da verdade, mas a viver a verdade. Que as nossas vidas sejam um reflexo da Tua glória aqui na face dessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que conforme os dias passam, as horas passam, os meses passam, os anos passam, nós possamos atrelar os nossos dedos à verdadeira sabedoria e não nos deixa soltar dela, em nome de Jesus. Que seja assim até o final da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu tenho aquele pedido especial. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você
conhece alguém que precisa ter mais conhecimento sobre o que é verdadeira sabedoria, então compartilhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.